Continuamos nos vinhos do Tejo, por isso continuo também com o Tejo, costuma dizer-se a meus pés, neste caso, o Tejo nas minhas costas, embora também aqui em frente eu possa observá-lo. Continuamos nos vinhos do Tejo, dizia, e de imediato vamos até ao município, ao concelho, ao território da Chamusca. Charneca e Campina, dois termos muito conhecidos em todo o Ribatejo e naturalmente também aqui na Chamusca. Para a Charneca e Campina da Chamusca, eu sugiro a aldeia do Pinheiro Grande, a vila de Ulme, a freguesia do Choto e Carregueira. Bem-vindos à Chamusca. Na Chamusca, eu ia dizer que podíamos começar por, mas talvez seja melhor alguma coisinha antes, não é? Talvez um queijinho, um pouco de farinheira frita, morcelas de arroz grelhadas, ou até mesmo um pouquinho de tomatada, por exemplo. Isto para a seguir irmos para o cabrito assado no forno à moda do Ribatejo e couve a soco com bacalhau assado. Bom, são dois pratos diferentes, mas pode muito bem ser um primeiro e o outro a seguir. Se ainda houver capacidade para isso, recomendo na Chamusca que provem os queijinhos de amêndoa, os corações de noiva, as ferraduras, as rabanadas de mel e as migas doces. E agora vamos até Coruche, capital mundial da cortiça. Bem, naturalmente que se percebe porquê. Primeiro porque é um território muito extenso e onde existem milhares e milhares de sobreiros, logo de cortiça. O Observatório do Sobreiro e da Cortiça é um edifício revestido a cortiça e que eu recomendo vivamente que possam visitar. Para além disso, também percursos pedestres onde passam pelos montados e também o Museu Municipal de Cluj. Vamos então até Coruche. Situado no Ribatejo, a apenas 78 km de Lisboa, o concelho de Coruche tem uma área de cerca de 1.115 km², o que o torna o concelho mais extenso do distrito de Santarém e o 10º a nível nacional. Foi elevado ao atual estatuto com o primeiro foral, datado de 26 de maio de 1182, e está dividido em 6 freguesias: Pescainho, Branca, Santana do Mato, Coço, Lamarosa e União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra. Coruche apresenta uma paisagem que se desdobra numa vasta lesíria fertilizada pelo rio Sorraia, afluente do Tejo, onde cresce o melhor arroz de Portugal. Abrange uma vasta zona florestal constituída principalmente por montado de sobro, sendo por isso a capital mundial da cortiça. Repleto de lugares de grande beleza natural, Coruche propicia momentos de lazer, oferecendo magníficas condições para desfrutar de um dia ao ar livre, onde poderá apreciar e observar a natureza no seu estado mais puro ou praticar atividades desportivas em terra, na água ou no ar. Nós, de facto, vivemos momentos muito difíceis para todos nós, quer para as componentes associadas à nossa economia, quer para as atividades que estão relacionadas com o turismo. Ainda assim, neste período, e face àquilo que é os níveis de vacinação que nós estamos a atingir em Portugal, e especialmente na circunstância no município de Coruche, há de facto aqui uma esperança que, a curto prazo, nós possamos ter esta retoma e possamos, de facto, ter as pessoas no nosso concelho, na nossa região, para estas atividades que se vão conseguindo desenvolver. E, portanto, também, como vivemos, estamos a falar de um concelho no mundo rural, onde não falta espaço para que as pessoas possam vir nos visitar. Eu diria que é também aqui uma oportunidade de nós promovermos a região, no sentido de mostrar aquilo que cada um tem e poder cativar os turistas, poder cativar os visitantes a visitar esta região, até porque estamos todos ávidos destes encontros. Estamos ávidos de poder vir a participar naquilo que possam ser algumas iniciativas que ainda se vão realizar e, portanto, eu acredito vivamente que esta retoma da nossa economia ao nível da componente turística vai ser muito importante para Portugal. Aliás, é muito importante para Portugal e será, com toda a certeza, muito importante para estes territórios que têm uma componente, enfim, de património natural, que pode ser visitado, outras componentes associadas à gastronomia, associadas aos nossos vinhos e também às nossas festividades.
e, portanto, acredito seriamente que a curto prazo possamos abrir as nossas portas para receber os visitantes que nos possam visitar neste período do ano. Há aqui um conjunto de atividades que podem atrair, de facto, os visitantes, mas, paralelamente, Cruz tem também atratividades naturais, e essa é a nossa grande aposta, é no nosso património natural, o nosso Rio Sorraia, o montado, que permite fazer a visitação às nossas adegas, permite fazer a visitação às herdades, permite fazer a visitação às componentes agrícolas, de exploração agrícola como a componente animal, que é muito importante, e depois a nossa ermida da Nossa Senhora do Castelo, que é sempre um ponto importante de visitação, com aquele mirador extraordinário, com uma vista magnífica sobre o Vale do Sorraia, o nosso Observatório do Sobreiro da Cortiça, o nosso Centro Histórico, esta avenida marginal junto ao rio, que é sempre também um ponto de encontro, de caminhadas, de amigos e de visitantes, e portanto eu diria que Cruz tem de facto este potencial em termos daquilo que é o nosso património natural e o património histórico para ser visitado. Estamos também numa fase de conclusão em colaboração aqui com a Santa Casa da Misericórdia, da nossa igreja, a Igreja da Misericórdia, que está classificada como património de muita importância naquilo que são os seus conteúdos religiosos e a talha dourada desta mesma igreja, e portanto espero que a breve esteja também concluída, porque será mais um ponto de interesse para a visitação dos nossos turistas. Ou seja, eu diria que neste momento aquilo que gera atratividade a estes territórios mais dispersos, estamos a falar de um concelho que é o 10º maior de Portugal, 1114 km², é de facto esta amplitude de visitação com um conjunto de atividades ao ar livre que se podem desenvolver, quer em termos individuais, quer em termos coletivos. E, portanto, temperatura e bom ambiente vamos ter, e espero que possamos ter também visitantes neste nosso concelho. Nós este ano, apesar desta situação pandémica que vivemos, conseguimos realizar esse certame gastronómico dos sabores do Tour Bravo, ou seja, não fizemos num só espaço, naquilo que era a nossa monumental Praça de Touros, mas fizemos-lo em cada um dos restaurantes. Tivemos 12 restaurantes aderentes a esta iniciativa dos sabores do Tour Bravo, e o feedback que eu tenho é que, de facto, correu muito bem e houve muita adesão, não obstante aquilo que é a limitação por parte de presenças de clientes nos restaurantes, correu muito bem. E, portanto, ainda vamos poder contar com algumas iniciativas até ao final do ano, pelo menos, enfim, se não tivermos aqui nenhum recuo naquilo que tem a ver com este desconfinamento. E, portanto, ainda prevemos realizar este ano, no final de julho, um campeonato da Europa de pesca desportiva. Bem sei que não será, enfim, com o conjunto de seleções a que nós estamos habituados, mas está prevista essa realização no final de julho aqui, nesta nossa pista internacional de pesca, que é o nosso Rio Sorraia, aqui na nossa frente ribeirinha. E, portanto, significa que a pesca tem todas as condições para se poder realizar, até porque os pesqueiros estão verdadeiramente afastados uns dos outros, enfim, em função destas regras que têm que cumprir para a pesca, e, portanto, eu diria que há condições para elas para poderem acontecer. Estamos também a prever, obviamente, no final do ano, termos aqui também um festival de gastronomia, portanto, uma gastronomia daquilo que são os sabores, digamos que de Coruche, mais vocacionada para aquilo que são os pratos regionais. Muitas coisas ficaram suspensas, mas o nosso vinho e aquilo que são os paladares que ele nos transmite não podem ficar suspensos, até porque também Coruche colabora muito para a boa qualidade do vinho, na produção da cortiça, sendo a capital mundial da cortiça, colabora com toda a certeza para que nós possamos desfrutar de um bom vinho. E, portanto, vamos então fazer esse brinde a Pinhel e dar os parabéns por ser a cidade do vinho. Ok. E com este brinde, como aliás é normal nas nossas emissões, terminamos esta conversa, mas não terminamos a visita à Coruche, porque vamos continuar através de imagens.
Em Coruche, eu próprio já tive a oportunidade de colher, de andar à procura e a colher espargos. Isto para vos dizer que espargos e tubras com ovos são uma das especialidades, no tempo deles, naturalmente, em Coruche. Mas também há a sopa rica de bacalhau do Couço, que é uma das freguesias de Coruche, e a sorda de bacalhau à moda de Coruche. Nos doces, as areias do Sorraia, os bolinhos de pinhão, as queijadas e as pinhoadas em flor de laranjeira. Mas o grande destaque em Coruche é, naturalmente, a carne de touro bravo. A carne de touro bravo que merece já há longos anos, penso que há 20 anos, o Festival Sabores do Touro Bravo. É algo a que não pode faltar se gosta de uma carne genuína, uma carne autêntica, criada nos montados e com uma alimentação à base, naturalmente, de pasto e de alguma bolota dos montados. Sabores do Touro Bravo, esteja atento, voltam no próximo ano. E agora, Rio Maior. Rio Maior também tem vinhos, boa gastronomia e tem algo único no país e talvez mesmo pouco usual pelo mundo. Tem a 30 km do oceano, rodeadas de vinhas e terras de cultivo, as salinas. Salinas com um sal de excelente qualidade e uma forma de o extrair que é, no mínimo, muito interessante. Vá até às salinas como princípio para quem sabe provar o pão de ló de Rio Maior, de que falaremos mais à frente. Rio Maior está, como o resto do país, ávido de receber os seus visitantes e todos aqueles que queiram fazer parte desta grande família riomaiorense. E importa dizer que temos ainda algumas limitações a esta visitação. No entanto, Rio Maior esforçou-se por, quanto antes, começar a pensar fora da pandemia, começar a preparar o pós-pandemia assim que lhe foi possível. E isto hoje já é uma realidade e foi já durante o ano 2020 uma realidade. Podemos ter os nossos alojamentos locais, como sabemos, as pessoas associam ao alojamento local maior segurança e maior tranquilidade, e passámos um verão de 2020 já com os nossos restauração, todo o setor relacionado com o turismo, fomos trabalhando desde o início desta pandemia de forma muito assertiva, preparando aquilo que chamamos uma rede local de turismo. E com estes operadores definimos uma estratégia para que Rio Maior, mais cedo que os outros, pudesse começar a pensar numa recuperação pós-pandemia.
Muito bem. A Rio Maior é um concelho com muito para oferecer, muito para visitar e muito para conhecer. Um concelho rico na sua história, onde a sua principal riqueza, diria, que está na sua gastronomia e nas suas gentes. Rio Maior tem, desde sempre, o seu ex-libris maior, as salinas, as únicas salinas de interior, onde é produzido aqui o nosso sal sem mar e que são o grande atrativo turístico do nosso concelho. Mas não ficamos por aqui. Desde o património religioso, com igrejas, capelas, com todas as infraestruturas visitáveis, onde eu diria que aqui temos uma cereja no topo do bolo de um projeto que estamos a concluir. A requalificação e a musealização da Vila Romana de Rio Maior, que está perfeitamente inserida num novo parque da cidade, um novo parque urbano, um novo jardim, e que em breve poderá ser visitado e aqui as pessoas vão ter contacto com algo de único nesta região. Tem um sem fim de oportunidades para que quem nos visita possa aqui passar o seu fim de semana de forma muito tranquila, segura e, ao fim e ao cabo, a conhecer a história de um concelho muito rico, como lhe disse, quer em história, quer em gastronomia, quer em monumento. Rio Maior, na sua produção vinícola, tem uma longa tradição e nos últimos anos, diria que nas últimas 2 décadas, os produtores de vinho vieram a refinar a qualidade dos seus produtos, tendo em Rio Maior vários vinhos premiados nacional e internacionalmente, e a pequena montra que vemos à minha frente, e que tenho o prazer de poder estar a observar, é exemplo disso mesmo. O vinho em Rio Maior sempre foi tratado com muita seriedade e hoje é um produto que nos orgulha. E não tenho dúvida que o vinho de Rio Maior é um ponto fundamental daquilo que temos de melhor. Rio Maior está esperançado e apostado em... Nós nunca deixámos de fazer eventos neste tempo, embora com todas as restrições fomos focando o tipo de eventos nas suas formas que pudessem respeitar todas as restrições impostas, mas não deixámos de trabalhar a nossa cultura, não deixámos de trabalhar as nossas crianças, não deixámos de trabalhar o nosso turismo, portanto Rio Maior readaptou-se a esta nova realidade. Os grandes eventos, obviamente, estiveram altamente condicionados, para não dizer que foram perfeitamente inexistentes. E exemplo disso foi a não realização da Feira de Tasquinhas neste ano 2020 que atravessamos. A nossa Frimor, onde há uns anos esta parte vimos dando um novo elan, tentando aqui ter mais animação musical, maior presença da nossa gastronomia, dando muita importância ao setor do vinho, bem como a todo o setor agroalimentar, e tem sido uma receita de sucesso para esta feira, não descurando, obviamente, a cebola, que é a rainha da nossa festa, mas conseguimos juntar-lhe outros trunfos. E esses outros trunfos têm tornado a Feira Nacional da Cebola, retornado, aliás, a Feira Nacional da Cebola, a níveis onde víamos no antigamente, há 20 ou 30 anos atrás. Portanto, este é o caminho que queremos fazer e estamos a apostar muito forte para a Feira Nacional da Cebola este ano ser ainda uma realidade e uma realidade de sucesso. Gostava, não com um vinho de Pinhel, porque esse vinho, assim que chegou, foi automaticamente degustado pelos amigos da Câmara de Rio Maior, mas brindo com um vinho de Rio Maior. Saúde e sorte ao Concelho de Pinhel e que 2022 seja efetivamente o ano da sua afirmação. Saúde a todos, especialmente a Pinhel. À vossa. Muito obrigado, Sr. Presidente, e vamos continuar ainda em Rio Maior com um documento audiovisual que vamos ver já de seguida.
Rio Maior colocou em destaque nas comemorações da gastronomia património o pão de ló de Rio Maior, pois claro, que tem como característica principal o facto de ser baixo e úmido no interior, porque a sua criadora, a Dona Alice Sequeira, optou por usar uma temperatura no forno e um tempo de cozedura diferentes do habitual para obter propositadamente este efeito. De resto, foi durante algum tempo tentando chegar ao ponto final. Começou a ser produzido por esta senhora nos finais dos anos 60 do século passado, que iniciou a atividade até pelo pão de ló de Alfeizerão, mas foi modificando a receita até conseguir a fórmula própria, que acabou por vender depois a patente a alguém que lhe dá continuidade. Deve ser comido após algumas horas, porque o bolo vai abatendo, formando rugas, e a espuma dos ovos vai dando origem a uma calda deliciosa. É sempre muito difícil destacar alguma coisa em cada um dos municípios que vos propomos, mas tem que ser, o tempo não dá para tudo e ainda que desse, ficaria certamente alguma coisa para trás. A propósito de estarmos no Tejo, chamo a vossa atenção agora para Salvaterra de Magos, para o qual sugiro um passeio de barco no Tejo, não neste Tejo, mas no Tejo que passa em Salvaterra, e também uma visita à Falcoaria Real. Duas sugestões que certamente vai gostar e que até vão abrir-lhe o apetite para o almoço ou para o jantar. Em Salvaterra pode ser tripa temperada, tripa de porco naturalmente, depois de muito bem preparada, depois muito bem lavada, é temperada e é uma delícia. Entrecosto à lavradora e sarrabulho à moda da glória do Ribatejo. Mas também em guias de caldeirada ou fritas com arroz de feijão, e à hora que estamos a fazer isto, estou mesmo a vê-las aqui à minha frente. Na doçaria, em guias doces, pudim de pão, arroz doce branco e os barretes da Cabana dos Parodiantes. Trata-se de doces que ficaram famosos em todo o país graças a um grupo de humoristas radiofónicos, os Parodiantes de Lisboa, que no final do século passado tiveram um grande êxito na rádio em Portugal e, naturalmente, para além de serem ótimos, o facto de serem promovidos e de serem associados a este popular grupo de humoristas fez com que sejam hoje conhecidos em todo o país. O local onde nos encontramos e onde temos feito estas apresentações é exatamente as Portas do Sol, um parque lindíssimo com uma vista soberba e é, portanto, uma das minhas recomendações para quando vier a Santarém. O Jardim das Portas do Sol tem uma vista panorâmica e tem uma frondosa vegetação onde se pode descansar, relaxar e ficar a pensar onde é que eu vou almoçar. Até rimei. Ficamos em Santarém. Chamo por ti. Escuta o meu coração. O sonho é verdadeiro. O sangue pulsa inquieto. Brinda aos céus e aos homens. Alma em liberdade. Aqui te encontro. Aqui te conheci. Sinto-te perto. Abraço o sol. Percorro as tuas linhas. No meu peito galopa a saudade. Desperta-me. Encontra-me.
Jardins que em teu nome florescem em 1000 lugares, em festa. Vive um rio, um berço, promessas e saudade. Sobre os pontes e as fontes corre um fado, uma certeza. Mãos que fazem, que sentem. Transborda em minha paixão. Percorremos em espírito e em tudo que é sagrado, em corpo e bravura, em amizade, navego a paisagem verde ao longe, contemplo lesíria plena de sonhos. Nas janelas do tempo, porque te entendo e conquisto no rugir distante do vento. Escuto o ribatejo, encanto o sol e a lua. Aquece em mim o desejo. Mergulho em ti, na tua eternidade. Fértil, vibrante, mãe dos sentidos. Viva a minha história, a nossa história. A expectativa da retoma do turismo é grande para todos nós. Estamos há mais de 1 ano e meio em pandemia e felizmente que há uns meses para cá entramos numa nova fase de desconfinamento. Que essa fase de desconfinamento, mesmo com esta variante Delta, possa continuar, é importante para todos nós. Nós sabemos que em Portugal o turismo representa 10% do nosso PIB. É muito importante o turismo no nosso país. Até deveria ter um ministério só para o turismo. E isso é algo que as nossas populações e os nossos agentes culturais, os nossos agentes necessitam, toda a gente necessita que haja esta retoma. Naquilo que é o enoturismo, nós sabemos que, felizmente, muitas pessoas hoje procuram territórios, vamos dizer, de baixa densidade, com zonas mais recônditas, onde, por exemplo, há muitas quintas, há muito oferta relacionada com o enoturismo. Eu quero acreditar, e por aquilo que falo aqui na região, nomeadamente em Santarém, que a pandemia, até no setor do vinho, até ajudou alguma coisa, porque as pessoas consumiram mais em casa e que, quando procuram territórios diferenciados, o enoturismo é uma presença, as quintas que têm estas ofertas são uma das escolhas hoje preferenciais, nomeadamente dos portugueses. Eu acho que isto é algo que dá bastante expectativa na retoma deste setor. Nós em Santarém temos algumas quintas diferenciadoras nisso, que é o que eu desafio todos a visitar. Temos a Quinta do Arrobo, temos a Quinta Monteiro de Matos, em São Vicente, a Quinta da Ribeirinha, na Póvoa de Santarém, a adega cooperativa de Alcanhões, que é importante e tem aqui uma grande preponderância no nosso concelho. Temos a Landscape Farm, que tem aqui várias experiências, não só também com o vinho, também com o oliviturismo, que é importante e é novo e está a surgir, ou seja, todas estas experiências são importantes e são diferenciadoras. Como disse, estamos a sair de uma pandemia, esperamos estar a sair de uma pandemia em que muitas pessoas que nunca tinham vivenciado experiências destas vivenciaram. E eu acho que elas se vão manter e vão aumentar em número. Portanto, esta é a expectativa que temos no nosso território. Espero que seja a expectativa que existe a nível nacional, pois seria muito importante que assim fosse. Conjuntamente com os restaurantes do concelho, tivemos uma estratégia há uns anos atrás. O Festival Nacional de Gastronomia era visto como o grande planeta e teriam que surgir satélites à volta desse planeta. Não poderia ser a gastronomia decorrer em Santarém durante 2 a 3 semanas e depois o resto do ano não haver nada. E, portanto, começaram-se a fazer alguns festivais e esses festivais tinham a participação dos restaurantes. Felizmente, tivemos muitos chefes novos a aparecer e a abrir restaurantes em Santarém, que levaram a que a oferta fosse muito maior no nosso concelho. Nós hoje temos muita visitação gastronómica e também, por arrasto,
para o enoturismo, que é bom. E isso, hoje, somos cada vez mais a capital da gastronomia. Nós sempre tivemos algo que seria importante mesmo com os chefes, que era... Não queremos ir a Lisboa ter uma experiência gastronómica, não se consegue. Então, a cidade que tem que se ir é Santarém. E, portanto, se entrarmos nessa fileira e conseguimos ganhar aqui o desafio de termos grande visitação por causa dos nossos restaurantes. Temos vários eventos durante o ano. Agora vamos começar um que é Santarém Petiscos e Vinhos do Tejo, 10 a 25 de julho, que é com petiscos nos nossos restaurantes com preço fixo e também a degustar esses petiscos, conjuntamente com provas de vinhos. Acho que vai ser muito importante para os restaurantes, para quem vende vinho, mas também para as populações que nos vão visitar e mesmo para as gentes de Santarém, que vão ter a oportunidade de ter algo que está muito associado aqui à nossa cultura, à cultura do petisco, à cultura de ir à tasca, mas hoje os restaurantes também têm essa possibilidade de oferecer petiscos e esperamos temos a certeza que será um grande sucesso Santarém Petiscos e Vinhos do Tejo. E o desafio de 10 a 25 de julho. Sei que tenho aqui um flute é de champanhe, nós não temos por hábito, estou no município de Santarém, como vai, e portanto não temos por hábito beber vinho aqui no nosso, mas temos para festejar alguns eventos que acontecem, temos os flutes e portanto é juntar a festa do que está associado ao flute com o vinho e portanto um brinde àquilo que a estes néctares e a toda a importância que têm hoje no nosso território, não só os produtores de vinho, como aqueles que se dedicam ao enoturismo. E um abraço a Pinhel por toda a resiliência que teve para não desistir de ser a cidade do vinho de 2020-21. Muito obrigado, Sr. Presidente. O município de Santarém destacou nas comemorações dos 20 anos da gastronomia património cultural a sopa de peixe do rio com ovas de barbo, da autoria do chefe Rodrigo Castelo, do restaurante Taberna ao Balcão, que fez nesta criação uma homenagem à tradição das sopas de peixe do Rio Tejo. Na doçaria, perdemos-nos completamente entre os arrepiados de Almoster, os celestes de Santa Clara e os pampilhos. Mas Santarém também tem passado no campo dos azeites. Tem passado e tem presente, como se pode ver com este Landscape Farm, um azeite virgem extra bio, que é produzido em São Vicente do Paúl, no concelho de Santarém. Aliás, a Landscape comercializa produtos locais relacionados com a natureza, com os solos e os climas locais, e entre alguns exemplos, mel, figos, aromáticas, hortícolas sazonais, feijão, grão, xíxaro, frutas e também, como já referi, este azeite biológico. É um azeite virgem extra bio, extraído a frio, produzido com azeitonas das variedades galega e lentrisca. Apresenta um amarelo dourado, tem alguma fruta mesmo no nariz, que sente-se mesmo no nariz. É um azeite que satisfaz plenamente e que, porque já provei, recomendo. Bom, e para o provar, vou valer-me das caralhotas a que fiz referência na primeira emissão dedicada aos vinhos do Tejo, para, certamente não duvidam de mim, mas sem dúvida, uma excelente proposta, melhor dizendo, por exemplo, para começar a refeição. Recomendo. E agora vamos até
Tomar. Em Tomar, naturalmente que a primeira recomendação tem que ser o Convento de Cristo, com destaque para a janela do capítulo e todo aquele conjunto histórico do período manuelino. Bom, mas também vos faço outra sugestão, embora no primeiro sábado do mês de maio, já passou, não se realizou o Congresso da Sopa. O Congresso da Sopa, provavelmente, esperamos todos, vai realizar-se no próximo ano e não pode faltar, porque é um congresso onde há tudo menos conversa. É para comer e beber naquele lindíssimo parque. Tomar. Vamos até lá. Visitar o concelho de Tomar é mergulhar numa viagem recheada de história, património e tradições. Geograficamente privilegiada pela sua paisagem sublime e singular, Tomar não só se destaca pela história dos Templários, mas também na história da vinha e na arte de bem fazer o vinho. A região é propícia em terrenos para viticultura e olival, assentes em solos argilo-calcários e clima sem grandes amplitudes térmicas, além de pouca pluviosidade na fase de maturação. Não sendo, pois, de estranhar, vinhos tintos poderosos e brancos estruturados. Vários vinhos do concelho têm sido alvo de prémios e distinções que comprovam a qualidade destes produtos. Atraindo turistas de todo o mundo para as suas terras, o enoturismo assume-se determinante para a região. Viaje connosco numa experiência memorável. Visite Tomar. Em Tomar, o meu destaque vai para o bacalhau à Nabão, as couves à Dom Prior, o frango na púcara à Templários e a vaca de molho de bruxa. Nos doces, são vários, mas destaco os bolos de cama e os beija-me depressa. Não sei se há alguma relação entre cada um destes doces, mas isso talvez só provando. Mas o destaque vai para as fatias de Tomar. Foi o destaque de Tomar nos 20 anos da gastronomia património. São o doce típico de Tomar, confeccionado apenas com gemas de ovos batidas exaustivamente e cozidas em banho-maria numa dupla panela de formato singular que foi especialmente concebida para este efeito. No final da cozedura, o bolo é desenformado e fatiado ainda quente. As fatias são depois encharcadas numa calda de açúcar. Estão a imaginar o que está aqui, não é? Como o seu nome indica, apresentam a forma de fatias de pão e têm uma consistência macia e úmida. As tradicionais panelas nas quais se confeccionam as fatias de Tomar datam dos meados do século XX. Foram criadas por mestres latoeiros da cidade. Não deixem de provar. E agora, Torres Novas, onde o meu destaque vai para a Reserva Natural do Paúl do Boquilobo. Já tive a oportunidade de visitar e, de facto, vale a pena passar por ali, estar algum tempo por ali, porque é, de facto, muito bonito. Depois, também, ainda na natureza, o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Vamos até Torres Novas. Chegados a Torres Novas, podemos começar, por exemplo, pelos ovos cá do sítio. As petingas no forno,
a sopa de frassura à moda de Riachos e as migas à Manel Pescador com enguias no espeto. Doces, a sugestão vai, como exemplo, para os bolos de cabeça ou os bolos dos noivos, os sopapos e os palitos de saboia. Mas também os famosos figuinhos de Torres Novas. Cabe aqui lembrar que a plantação de figueiras em Torres Novas dá-se em substituição da vinha que foi dizimada pela filoxera no princípio do século XIX. Agora temos os deliciosos figos, os figuinhos de Torres Novas, e também já contamos com a produção de excelentes vinhos que voltaram a este território. Vila de Rei é um município que aderiu à Associação de Municípios Portugueses do Vinho, não propriamente pelo vinho, porque não é grande produtor, mas sobretudo porque é um excelente produtor de azeite, e a AMPV tem agora também municípios olivícolas e corticeiros. Na aldeia de Xisto da Água Formosa é um local imperdível e fica a 10 km do centro geodésico de Portugal, ou seja, se lá for, está literalmente no centro do país. Vamos até lá.
facto, Vila do Rei tem assistido a um incremento da procura de pessoas que nos visitam por esta altura, fruto dos nossos atrativos turísticos, nomeadamente o Rio, as nossas praias fluviais, as quedas de água, etc. Também por fazermos parte da Estrada Nacional 2 e sermos o centro também da Nacional 2, assim como do país. Contudo, também temos assistido a alguma incerteza por parte das pessoas que nos visitam ou que nos procuram em função da rapidez não tão acentuada como todos esperávamos do desconfinamento e os problemas que têm surgido, nomeadamente em Lisboa e noutros centros urbanos. Nós assistimos com alguma expectativa. A velocidade, como já disse, de desconfinamento e de todos nós ultrapassarmos esta má fase, se calhar não é tão rápida como todos nós, enquanto país, desejaríamos, mas eu estou confiante que mais cedo ou mais tarde, demoremos mais tempo ou menos, conseguiremos nos libertar desta situação. E o que importa, efetivamente, para além do turismo, para além da questão económica e financeira, o que importa, acima de tudo, é fugir desta situação de uma forma sustentável e procurar salvar e ajudar todos aqueles que precisam, de modo a encararem o futuro e as novas possibilidades que virão após este estado pandémico, que todos possamos voltar a crescer de uma forma sustentável. O Rei é o centro geodésico do país, ou seja, se dobrar o mapa em 4, aquele cubinho, aquele biquinho do meio será a Vila do Rei. E para além deste atrativo turístico, Vila do Rei comporta o centro do centro, o centro do país, e nós costumamos dizer o centro do mundo, para além de quase 50 km de margem de Albufeira de Castelo de Bode, com praias fluviais subejamente conhecidas, como Fernandes, como Zabeira, etc. Temos ainda uma das praias finalistas do concurso da RTP, o Penedo Furado, juntamente com os passadiços que viemos a adicionar a uma extraordinária praia fluvial. Temos um conjunto de miradores extraordinários que procuramos também adicionar algumas valências que procurassem atrair pessoas, e ainda a Estrada Nacional 2, temos uns museus característicos da região, nomeadamente o do Fogo e da Resina, o Museu Municipal, o Museu da Geodesia, que retrata a temática de como descobrimos, de como foi descoberto o centro geodésico do país. Temos muitos motivos de visita para vir a Vila do Rei, inclusive a gastronomia, de forma a que venha até Vila do Rei, por cá fique vários dias e que saia de Vila do Rei muito mais exigente do que aquilo que entrou. Por isso, julgamos que temos muitos atrativos para atrair cada vez mais o número de pessoas e de visitantes a apaixonarem-se por Vila do Rei. Vila do Rei apostou seriamente na produção de azeite, fruto de uma necessidade que constatámos, que era dar resposta a todos os produtores de Vila do Rei que não encontravam no Conselho uma resposta privada para a transformação do seu fruto. Apostámos no azeite e o chefe Silva, quando da sua visita cá a propósito do Festival Gastronómico do Axigã, ofereceu-nos uma receita de bacalhau à Vila do Rei, uma receita cujo ingrediente principal, para além do bacalhau, é o azeite. Este prato de bacalhau à Vila do Rei tem os ingredientes base daquilo que começou também a ser o Festival Gastronómico do Azeite e do Bacalhau, cujos ingredientes principais, lá está, o azeite e o bacalhau, uma receita com um grau de complexidade não muito acentuado, mas que tem passos importantes e que ainda é mais extraordinária, porque eu vi ao vivo o chefe Silva a fazer a receita e ele demorou 5 minutos a fazer. Extraordinário, um prato que eu gosto muito, eu não sou apreciador de bacalhau, mas gosto muito daquele prato. E, de facto, Vila do Rei apostou seriamente no azeite, é uma mais-valia do Conselho e todos os nossos produtores viram e encontraram uma resposta no Conselho para a necessidade da transformação. Conseguimos com isto atrair mais produtores, novas plantações de oliveiras, que várias pessoas retornassem a produzir e a utilizar os campos agrícolas, e isto também é uma forma de procurarmos dar um uso diferenciado às nossas terras e promover a descontinuidade florestal e a descontinuidade de combustíveis.
não temos capacidade de organizar, face à incerteza daquilo que seriam as condições para podermos implementar no terreno a nossa feira de enchidos de queijo e mel. Tivemos que adiar, e aquilo que nós conseguimos, ou estamos a tratar de fazer, é um evento comemorativo da feira de enchidos de queijo e mel. Ou seja, será comemorado numa restauração existente. O nosso visitante que escolher o menu feira de enchidos de queijo e mel, o menu enchidos de queijo e mel, receberá uma lembrança do município alusiva ao tema, onde se inclui o azeite também, e será esse o evento principal comemorado desta forma. Depois de setembro há eleições e nós não temos eventos projetados, sendo que julgo que quem cá estiver trará e fará o Festival Gastronómico do Axigué, mas quem cá estiver saberá o que fazer. Um brinde a Pinhel e em Pinhel a todos os municípios que têm contribuído de alguma forma para manter a esperança a todos os portugueses. Muito obrigado por esse brinde. A Associação de Municípios Portugueses do Vinho passou a integrar desde há algum tempo os municípios olivícolas e corticeiros, ou seja, para além dos que são municípios produtores de vinho, também aqueles onde se destaca a produção de azeite e a produção de cortiça. É o caso de Vila de Rei com o azeite. Que melhor parceiro pode haver para um bom azeite? Bem, o bacalhau é, de facto, uma dupla indestrutível. E foi exatamente um prato de bacalhau que Vila de Rei destacou no ano passado na Gastronomia Património, nos 20 anos da Gastronomia Património. O bacalhau à Vila de Rei, uma receita criada pelo famoso chefe Silva, que assumiu desde logo um importante lugar na gastronomia local. É, de facto, um prato conhecidíssimo, não só em Vila de Rei, mas particularmente em Vila de Rei. Foi uma iguaria extremamente importante para o sucesso do Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite, que ali se realiza anualmente. Juntos neste prato, o bacalhau e o azeite fazem de facto uma parceria indestrutível naquela zona. Para finalizar em beleza, o pudim de Vila do Rei e um cálice de aguardente de medronho. E está assim concluída a nossa viagem de Baco aos vinhos do Tejo. Voltaremos na próxima semana noutra das belíssimas regiões vitivinícolas de Portugal.